Eu não gosto dos clichês maternos que dizem que toda mãe é forte e guerreira. Mas tem uma coisa sobre mães que me emociona demais. Os filhos nos presenteiam com uma coragem que dura a vida inteira. Os filhos, eles trazem isso pra gente a partir do momento que eles chegam na nossa vida, tirando tudo de lugar. Os filhos trazem isso pra nossa vida com muita urgência. Você já viu uma mãe desistir diante de um diagnóstico ruim? A gente não desiste. E os filhos são esse alento, essa força. Os filhos são essas vozes internas que dizem, vai ficar tudo bem. Essa voz que você acabou de ouvir é da educadora parental e especialista emocional Lua Barros. Mãe de 4, ela ficou conhecida na internet por amparar e acolher as mulheres que descobrem, às vezes aos trancos e barrancos, a chamada maternidade real. Aquela que substitui a mãe perfeita pela mãe corajosa. Pronta para entender que não consegue controlar tudo e que não tem todas as respostas, mas que vai tentar, que vai se arriscar, que vai se esforçar. E é aí, enquanto abraçam essa maternidade real, que muitas mulheres se veem diante de verdadeiras encruzilhadas. Principalmente, se descobrem que por algum motivo os filhos estão mais frágeis, mais indefesos, mais desprotegidos. E dependendo da situação, do choque de realidade, essas mães sofrem demais, enquanto entendem que filho é aprendizado diário e não linha de chegada. Que de uma hora para outra, tudo pode mudar. Para Vanina Alves, de 29 anos, e para Flávia Braz, de 38, a mudança drástica veio dentro de um envelope, na forma de um diagnóstico de câncer. O que elas mais quiseram, no momento em que ouviram que o tumor era maligno, foi que o resultado daqueles exames estivessem no nome delas, mas não estava. Na semana em que se comemora o Dia das Mães, eu compartilho com você as histórias da Vanina e da Flávia. 2 mulheres que entraram no Araújo Jorge pela porta mais temida por quem é mãe, a da pediatria. Diferente das outras histórias que eu contei nos episódios anteriores, elas não são pacientes, elas são acompanhantes e representam bem o perfil de quem abre mão da vida profissional, social, afetiva, para se envolver e se responsabilizar pela luta que os filhos ainda pequenos travam contra o câncer. Nesse 4º episódio do Vai de Vida, podcast do Hospital de Câncer Araújo Jorge, a gente vai conhecer parte da jornada dessas 2 mulheres, que representam as mais de 500 mães que passam mensalmente pela nossa pediatria, trazendo pelo braço filhos, filhas e uma dose generosa de determinação, que ensina para elas que nenhum amor do mundo é capaz de evitar o inesperado, e que aprender a sentir junto com as crianças ajuda os pequenos a serem mais resilientes e enfrentarem de um jeito muito mais corajoso uma travessia que é só deles. Para dar conta dessa travessia, as mães contam com apoio emocional, oferecido não só para elas, mas para toda a família que acaba adoecida por tabela. Por isso, nesse episódio, eu converso também com a psicóloga hospitalar Fabiana Persen, que há 3 anos trabalha na pediatria do Araújo Jorge. Ajeita o fone de ouvido e vem comigo. Quando eu saí em busca de histórias para esse episódio, eu logo pensei em pedir ajuda para Fabiana, que além de atender meninos e meninas que fazem tratamento na pediatria, mas que ficam indo e voltando de casa, também dá todo o suporte para os pequenos que precisam ficar internados aqui. A minha ideia era encontrar mulheres que passariam o Dia das Mães no hospital e saber delas como que o diagnóstico dos filhos impactou a visão de cada uma sobre a maternidade. Essa é a Pâmela. Oi, Pâmela. Eu sou Michele, esse é o Augusto e a gente está fazendo uma homenagem para as mães e a gente queria saber se você quer gravar um recado de Dia das Mães para sua mãe. Foi assim que eu conheci a filha da Vanina, a Pâmela Maressa, de 9 anos. Em 2018, ela foi diagnosticada com um sarcoma, um grupo de tumores raros que geralmente atinge os ossos e as chamadas partes moles, como músculos, células de gordura, cartilagens, tendões. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em aproximadamente 75% dos casos, o sarcoma afeta os membros inferiores e superiores. No caso da nossa pequena guerreira, o tumor estava em uma das pernas, que acabou precisando ser amputada. Mas a luta dela contra o câncer não parou por aí. Porque eu achava que eu não ia dar conta, porque era muito difícil. Você tá com uma filha bem e do nada você descobrir que ela tava com esse problema. Mas toda força a gente foi conseguindo, familiares
amigos foram ajudando a gente conseguiu. E depois de 2 anos de amputada, a gente descobre que ela tá com tumor maligno no pulmão, que a gente ainda não sabe, né, o que vai fazer. Os médicos estão fazendo a parte deles, né, da melhor forma possível, mas ela é muito forte. De volta ao Araújo Jorge, mãe e filha seguem acreditando na medicina, na equipe de um hospital referência e na resposta do organismo da Pamela diante da quimioterapia, considerada a arma mais importante contra o câncer infantil. É que estudos mostram que as crianças respondem melhor ao tratamento do que os adultos. Isso sem contar que a pequena tem ao seu favor um santo remédio, a companhia da mãe. Pelo menos é o que garante a psicóloga Fabiana Persem. A mãe, quando ela está segura, né, a gente deixa bem aberto isso. Ó, qualquer dúvida que tiver, pode perguntar para a gente. A equipe está toda à disposição, justamente para a mãe não ficar apreensiva e não passar isso para a criança, né? Tem mães aqui que são, né, maravilhosas. Elas cuidam dos filhos delas, dos outros. Elas ajudam a gente a levar para a salinha, para brincar. As mães entram na brincadeira que a gente faz na sala lúdica. Às vezes a gente junta lá a psicologia, a musicoterapia e a terapia ocupacional. As 3 profissionais juntam as crianças na sala, vamos tocar músicas, né? Cantar músicas, tudo. E as mães participam, elas incentivam as crianças a participarem, às vezes elas cantam e dançam. Isso é muito importante para ajudar a deixar o ambiente menos pesado, para a criança ver como uma coisa um pouco mais leve. Vanina também é mãe do João Pedro, de 3 anos, e do Vinícius, de 1 ano e 5 meses. E ela conta que o câncer da filha mais velha transformou o jeito dela se colocar na maternidade. Ela conta que hoje toda pequena conquista é motivo para se lembrar que nesse exato momento tem coisas maravilhosas acontecendo em todo lugar. Isso tudo me transformou numa mãe melhor. Eu dou valor a pequenas coisas. Você entendeu? Coisas que às vezes antes a gente achava, isso não tem importância, né? E ela me mostrou como ser mais mulher e como ser uma mãe melhor. Apesar de estarem ali juntas, ajudando os filhos a lutarem a mesma batalha, o caminho do aprendizado é diferente para cada uma das mães. Por isso, a escuta, a disponibilidade, o apoio emocional, esse conjunto de coisas é tão importante. Isso não quer dizer que a travessia vai ser menos intensa, menos dolorosa, menos irritante, mas quer dizer que vai ser mais encorajadora. Teve uma que ficou 62 dias internada aqui, sem ninguém trocar com ela, não tinha uma rede de apoio. Então, assim, eu sempre falo, vocês também estão internadas, né? E a mãe, geralmente, ela sofre por ela, de ver o filho, né, naquela situação, e sofre pelo filho quando vendo o filho sofrer também. Parece que é um sofrimento em dobro. Então, eu já escutei várias mães falando assim, eu queria que eu daria tudo para Deus trocar de lugar do meu filho, para eu sofrer o que ele está sofrendo. No quarto que fica ao lado da enfermaria onde Pamela segue internada, eu encontrei a Jordana. Filha da Flávia, ela é uma das milhares de crianças e adolescentes que foram diagnosticadas com câncer em 2020. De acordo com o INCA, a estimativa é que até o final desse ano, 2021, 8.460 novos casos da doença em crianças sejam registrados. A boa notícia é que quando diagnosticado precocemente, o câncer infantil tem taxa de cura de até 80%. A cada ano, mais de 9.000 novos casos de câncer infanto-juvenil são diagnosticados no país. É a segunda maior causa de mortes entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Os tipos mais comuns são as leucemias, os linfomas e os tumores cerebrais. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas mais comuns da doença. Os sintomas mais comuns são febre sem causa conhecida, aumento de órgãos como fígado, baço, ínguas pelo corpo, dores de cabeça e dificuldade em caminhar. No caso da Jordana, o diagnóstico de leucemia, um câncer que afeta as células brancas do sangue, só foi possível porque a mãe achou estranho o fato da menina, de 14 anos, estar sempre cansada e sem fome. E a perda de apetite foi o que mais me chamou a atenção, porque ela sempre comeu muito bem. E então, no entanto, que eu comecei a ir num gastro.
pra saber o que aconteceu, fazendo ultrassom, fazendo endoscopia. E nada, não dava nada, só surgiu uma anemia. Daí a gente foi no hematologista da região lá, não na minha cidade, na cidade vizinha. Foi onde ele fez um exame específico e deu uma hipótese diagnóstica, que seria leucemia. De Santa Helena de Goiás, as duas vieram direto para o Araújo Jorge, onde a suspeita se confirmou e no início do mês elas iniciaram uma verdadeira corrida contra o tempo. É que Jordana precisa de um transplante de medula óssea. Explicando de um jeito bem simples, é como se a fábrica de sangue do corpo da Jordana, onde o organismo produz os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, estivesse funcionando com muita dificuldade. Quando eu perguntei para Flávia como foi receber a notícia, como o diagnóstico tinha impactado ela como mãe, a resposta me pegou de surpresa. Você já tinha escutado falar dessa palavra? Você sabia o que era? Eu já tive. E aí, quando você ouviu, o que você pensou? Foi um susto muito grande e só me vinha na cabeça o que eu tinha passado. Que eu ia ver ela passando também. Isso que mais me doía e me dói até hoje. Me dói até hoje. Tanto que eu fico ali com ela, vendo cada sintoma, cada coisa que ela sente, eu fico já pensando, será que vai começar como eu comecei? É meu único medo, é ver ela sofrendo. Porque não foi fácil. Flávia lutou contra uma leucemia mieloide aguda, o mesmo tipo que agora coloca à prova a resiliência da filha. Entre 2012 e 2015, Flávia lutou e, com a ajuda da quimioterapia, venceu a doença. Agora a briga é outra. Achar um doador que possa fazer com que Jordana também saia vitoriosa dessa batalha. No Araújo Jorge, além de esperança para lutar contra a doença, Jordana encontrou também apoio emocional para ela e para a mãe. O eixo principal da criança são os pais, ou os cuidadores principais, né? Que às vezes é uma avó, às vezes é uma tia. Então, se o pai ou a mãe, ou o cuidador principal, ele está ansioso, ele está com medo, a criança sente e expressa também dessa forma. Então, o pai e a mãe, o cuidador responsável, ele tem que estar bem seguro, ele tem que estar amparado para poder passar essa confiança para a criança. Não tem como a gente trabalhar só a criança sem trabalhar toda a rede de apoio dela, que são os pais, os cuidadores responsáveis, os avós. Fabiana ainda não é mãe, mas com a ajuda de gente como a Vanina e a Flávia, ela aprende todos os dias a enxergar a beleza nessa tal maternidade real. Assim, eu vejo que para você ser mãe, é isso que a gente falou. Você tem que estar preparada para o bom e para o ruim, né? Tem que ter um equilíbrio emocional. Até uma amiga falou assim para mim, eu engravidei, né, 2 anos atrás e perdi. E foi muito difícil para mim. E uma pessoa, até quando eu estava grávida, ainda uma colega daqui virou para mim e falou assim, bem-vinda ao mundo do descontrole. Porque a maternidade vem para mostrar para você que você não tem controle de nada, né? Não tem controle de uma doença em aparecer na vida do seu filho, não tem controle, né, de nada. Você vai... O que você pode dar é muito amor, educação, você vai mostrando para a criança o que é certo ou errado, mas meio que aquilo, até ela falou, é um mini infarto todos os dias, né? Mas isso não tira a beleza de você ter um filho, seja ele biológico ou não. Esse foi o 4º episódio do Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Espero que você tenha gostado e que daqui a 15 dias a gente se encontre aqui outra vez. Até lá! Ah, e Feliz Dia das Mães! Eu só não sei o que eu vou falar. Tem que falar o que você sente. O que você falaria pra ela? Eu amo muito ela e ela sempre me ajuda. Feliz Dia das Mães? Eu te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigado por me aturar esse ano todo. Te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mamãe. Eu te amo, Fábio. Eu te amo. Dessa vez, usamos áudios da TV Brasil e do canal da educadora parental Lua Barros. Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e pela produção desse conteúdo.
A edição é da Reverbera e a identidade visual é do Augusto Galvão.